Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Senhores, nós vamos começar a trabalhar nesse bloco, tá? A lei de abuso de autoridade. Se o seu objetivo aí é prestar concurso público, principalmente para as áreas, para as carreiras policiais, tá? Essa lei ela é fundamental. Essa lei ela está prevista em todo o edital, tá ok? E nós vamos estudar ela aqui de forma bem aprofundada para que você possa aí garantir o gabarito, tá? Da sua prova e conquistar aí a sua vaga, tá ok? Senhores, nós vamos trabalhar artigo por artigo, tá? Como eu falei, nós vamos trabalhar de forma completa, tá? Esse dispositivo, mas eu preciso fazer uma observação com vocês. Do artigo 1º até o artigo 8º, que vai corresponder aqui à primeira aula e à segunda aula aqui no nosso canal, sem dúvida, são os dispositivos que mais são cobrados nas provas. Então, do artigo 1º ao 8º, corresponde aí a algo em torno de 80% das questões de concurso público que cobram aí a matéria abuso de autoridade, beleza? Então vamos lá, vamos para o que interessa, tá? Senhores, o artigo 1º aqui, ele já vem trabalhando a questão do quê? Do objetivo da lei de abuso de autoridade, tá? A lei de abuso de autoridade, quando ela foi elaborada ali pelo legislador, o que visou o legislador com isso, tá? Essa lei, senhores, já de cara, ela define o que vem a ser abuso de autoridade, não é isso? Se a lei, o objeto dela, né, é a lei de abuso de autoridade, o que vai configurar abuso de autoridade? Então, a lei, ela já define as condutas configuradoras, tá, desse abuso de autoridade. Nós vamos trabalhar todas elas, tá? Agora, olha só, cuidado. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Cuidado com isso aqui. Aí olha só o termo. Servidor público ou não. Vamos até aqui, senhores, vamos até aqui. Senhores, presta muita atenção no que eu vou te explicar, até porque isso aqui exige um pouquinho de conhecimento de direito administrativo, que a gente também trabalha aqui no nosso canal. Quando eu falo de agente público, eu estou falando do gênero, tá? Que possui diversas espécies, tá? Como assim, professor? Gênero que possui diversas espécies. Imagina o seguinte, quando eu falo cachorro, tá? Cachorro é gênero. Eu tenho várias espécies de cachorro, concorda comigo? Eu tenho ali uma raça Lhasa Apso, eu tenho ali o Pitbull, eu tenho ali o Bulldog inglês, eu tenho ali o Pastor alemão. Então, você concorda comigo que todas essas raças, não é isso? Apesar de serem diferentes entre si, todas elas correspondem ao gênero cachorro? É exatamente aqui, tá? É como se agente público fosse cachorro, não é isso? E ele comporta várias espécies. Eu tenho várias espécies, tá, de agentes públicos. E essa classificação, ela serve somente para diferenciar um do outro, tá? O regramento que é diferente, o regime jurídico aplicado que é diferente, mas todos, tá? Todas as espécies que eu vou trabalhar aqui com vocês corresponde a agente público. Então, olha só, vou dar exemplos aqui. Eu tenho aqui, ó, o cara que eu chamo de agente político. Professor, quem é esse tal de agente político? Agente político é uma espécie de agente público do primeiro escalão. Por que do primeiro escalão? Porque ele representa poder. Como assim representa poder, professor? Eu tenho 3 poderes. Eu tenho poder legislativo, eu tenho poder executivo e eu tenho poder judiciário. Você concorda comigo? Beleza. Qual é a função típica, qual é a função principal do poder legislativo? Não é legislar e fiscalizar o poder executivo? Aí eu lhe pergunto, e quem exerce essa função, né? O poder legislativo, ele serve para legislar e fiscalizar o poder executivo, tudo bem. Mas quem efetivamente vai legislar? Aí eu te falo, no município são os vereadores, né? Nos estados aí eu tenho os deputados estaduais, no DF eu tenho os deputados distritais e no âmbito federal eu tenho os deputados federais e os senadores da República. Eles sim, eles efetivamente legislam. O teu primo, que é consultor legislativo do Senado, por exemplo, ele é um servidor do Poder Legislativo. Ele não legisla. A função dele é muito importante, tá? Tem uma remuneração muito bacana, é um cargo maravilhoso, mas ele não legisla. Não é ele que cria a lei. Ele não exerce o poder. Quem exerce o poder, tá? É um membro do Poder Legislativo. Vereadores, deputados, né? Seja estadual, distrital ou federal, e senadores da República. Vamos lá. No âmbito do Poder Executivo,
O Poder Executivo tem a função principal de administrar, não é isso? Aí eu lhe pergunto, quem efetivamente, né, administra? Quem exerce a administração ali, quem chefia a administração pública? No âmbito do município, os prefeitos. No âmbito dos estados, governadores de estado. No âmbito do DF, o governador do DF. E no âmbito da União, presidente da República. Então, eles representam poder. Eles exercem o poder executivo. E no âmbito do Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem como função principal o quê? Exercer o que a gente chama de função jurisdicional. Que é isso, professor? Aplicar a lei ao caso concreto. Agora eu lhe pergunto, o teu primo lá, teu irmão, tua esposa, que é analista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, ele julga? Não, ele é um servidor, não é isso? Quem é membro do Poder Judiciário é quem efetivamente julga, quem efetivamente exerce a função jurisdicional, aplicando a lei ao caso concreto. Quem são esses? Juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores. Então, senhores, os agentes políticos são aqueles agentes públicos que, por estarem no primeiro escalão, né, eles exercem efetivamente as funções destinadas para cada um dos poderes. Tranquilo até aqui? Beleza. Além dos agentes políticos, tá? Eu tenho quem? Eu tenho os agentes administrativos. E cuidado, os agentes administrativos, eles são divididos em servidores públicos, empregados públicos e aqueles que exercem função temporária. Professor, como é que funciona isso aqui? Todos os três, tanto o servidor público, como o empregado público, como aquele que exerce uma função temporária, ele é um agente administrativo, tá ok? E aí, qual a diferença entre eles? Isso aqui a gente vai aprofundar lá em direito administrativo, fica tranquilo. Você vai ver comigo que o servidor público, tá? Ele pode ser efetivo, né? Aquele que tem estabilidade, né? Que prestou concurso público. E eu tenho também o servidor comissionado, aquele que ocupa um cargo, né? De livre nomeação e exoneração. Né? Ele não precisa prestar concurso público para ingressar, né? Ocupar o cargo público, mas ele também pode ser mandado embora a qualquer momento, não é isso? Beleza, o que faz você ser servidor público é você ocupar um cargo público, tá? E o servidor público, ele é regido, né, pelo regime estatutário, tá? Eu não tenho a CLT para regulamentar os direitos dele. Eu tenho uma lei que vai regulamentar os direitos, as obrigações, a relação jurídica entre aquele servidor público, né, com a administração pública, beleza? A título de exemplo, no âmbito da União, por exemplo, se você já deve ter ouvido falar numa tal de Lei 8.112, é o regime jurídico que regulamenta ali, né, o servidor público civil da União, tá? Então, se você for aprovado aí no concurso da Polícia Federal, por exemplo, por ser um órgão da União, você será servidor público, né, da União, e a lei que vai regulamentar toda a sua relação com a administração pública, os seus direitos e etc., não é a CLT, é essa lei 8.112, tá? O empregado público já é um pouquinho diferente. O empregado público, apesar de exigir concurso público, o empregado público é aquele que ocupa um emprego público. E ele, o regime jurídico aplicado a ele é a CLT, tá? Regime seletista, tá ok? E o função temporária é aquele indivíduo que ocupa, exerce uma função ali, né, na administração pública em decorrência de uma situação de emergência e de forma temporária. Beleza, senhores. Além dos agentes administrativos, além do agente político, por exemplo, eu vou falar mais um aqui. Eu tenho o agente, cuidado com esse, tá? Honorífico. Quem é o agente honorífico? É aquele cidadão que é convocado, tá, pela administração pública para exercer ali uma atividade, mesmo que temporária, mesmo que sem remuneração, tá? Ele vai ser convocado para exercer aquela função ali, como de forma a ajudar mesmo o Estado, tá? Ajudar o país, tá ok? Vou te dar exemplo, o mesário, tá? O jurado, tá? Ele é considerado agente honorífico. E por que ele leva esse nome? Honorífico vem de honra, tá? É como se fosse mais ou menos o seguinte: cidadão, você está convocado aqui para ser mesário e é uma honra para você, poder contribuir com o seu país. Entenderam? Esse é o agente honorífico. E cuidado, a maioria das vezes esse agente honorífico ele não tem remuneração, a atividade ela é temporária, às vezes até um dia somente, tá? No caso do mesário, por exemplo, tá? E mesmo assim, cuidado,
esse agente honorífico, ele é considerado também agente público. Senhores, essa classificação tem mais detalhezinhos, a gente vai trabalhar isso lá em direito administrativo. Por que eu fiz questão de dividir isso aqui? Para mostrar para você que, para efeitos penais, a lei de abuso de autoridade, ela menciona que eu vou estabelecer as condutas que configuram abuso de autoridade e que são praticadas por quem? Por agente público. Seja ele servidor público ou não. Por que seja ele servidor público ou não? Porque, senhores, servidor público é só uma das espécies de agente público, tá? Eu ainda tenho agente honorífico, eu ainda tenho os agentes políticos, tá? Eu tenho inúmeros outros. Então, o que a lei quis dizer aqui é quem vai cometer abuso de autoridade, lei, vou estabelecer as condutas que configuram abuso de autoridade, e quem comete abuso de autoridade é quem? É quem tem autoridade. E quem é que tem autoridade aqui pra mim? Quem tem autoridade é quem é classificado como agente público, tá? Quem é considerado agente público, seja ele servidor público ou não, ou seja outra espécie de agente público, tá? Que no exercício de suas funções, ao desempenhar as suas funções, ou, cuidado, ou não estando no exercício de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, acabe abusando do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, olha só, senhores, para a gente entender isso aqui sem ter que decorar, o nosso objetivo é fazer com que você compreenda o conteúdo. Olha só, quando você se torna agente público, o Estado ele confere a você determinadas prerrogativas, porque sem elas você não conseguiria exercer as suas funções, né, e alcançar aí a finalidade, né? Então, por exemplo, se eu não estabelecesse determinadas prerrogativas para policiais, por exemplo, né, ninguém iria respeitar. O policial fala, ó, bota a mão na cabeça, o cara não vou colocar. Quem é você? O cara sai andando e pronto, vira as costas pro policial. Então o que acontece? Eu, administração pública, se eu estou lhe conferindo a condição de agente público, você vai atuar em meu nome. E se você vai atuar em meu nome, eu preciso lhe conferir determinados poderes. Eu preciso lhe conferir determinadas atribuições. Não é isso? Só que o seguinte, ao estabelecer, né, conferir para você determinadas prerrogativas, isso tem limite. Eu preciso estabelecer limites para que você não exagere e não venha a abusar. Não é isso? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, tá? Então, o que acontece? Aqui, a lei já no artigo 1º, ela deixa bem claro. Lei do abuso de autoridade, né, do crime de abuso de autoridade, eu vou estabelecer as condutas que configuram abuso de autoridade que sejam praticadas por quem? Por agente público. Tá? Agente público, né? Seja ele servidor ou não, porque eu tenho outras espécies. Agente público esse que, ao exercer a sua função ou a pretexto de exercê-la, o cara não tá de serviço, por exemplo. Vamos lá, o policial tá de folga, não tá exercendo suas funções. Mas aí ele se depara com a situação na rua, vai lá, aborda o indivíduo, e o indivíduo fala, tá, mas cadê a fundada suspeita? Ele vai lá e vira e plá na cara do sujeito. Respeita a polícia, rapaz. Tá pensando que tá falando com quem? A partir do momento que ele falou respeita a polícia, ele invocou a função dele, ele invocou a condição de agente público para aquela situação. Não é isso? A partir desse momento, ele está cometendo abuso de autoridade, mesmo não estando no exercício da função. Porque a pretexto de exercer, você está falando com polícia, não é isso? Ele extrapolou todos os limites que a lei lhe conferiu para exercer as suas funções. Entenderam, senhores? Então é muito simples. A administração pública concede prerrogativas e poderes ao agente público para que ele possa trabalhar. Só que tudo tem limite. E a partir do momento que ao agir, seja no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, ele ultrapassa esses limites, a partir daqui estamos diante, né, se a conduta se encaixar em uma das que nós vamos estudar, a partir daqui nós estamos diante do crime de abuso de autoridade. Beleza até aqui? Maravilha? Ótimo. Só quero já fazer uma observação com vocês. Se a lei está falando que vai definir as condutas que configuram crime de abuso de autoridade que devem ser cometidas por agente público, eu já te aviso. O crime de abuso de autoridade, ele é um crime próprio. Atenção, vamos lá, vamos lembrar disso aqui. Senhores, o que é um crime próprio? Crime próprio é aquele delito que só pode ser praticado por determinadas pessoas.
Não é toda pessoa que consegue praticar aquele crime. Por quê? Porque quando a lei estabeleceu o delito, ela estabeleceu uma condição, uma característica específica para o sujeito ativo. Traduzindo, só pode cometer esse delito quem tem essa característica. Então, olha só, quem é que comete abuso de autoridade? Quem tem autoridade. Como é que você abusa da autoridade que lhe foi conferida se não foi conferida a você nenhuma autoridade? Então, como é que você abusa da autoridade sem ter autoridade? Vamos lá, outro exemplo. O infanticídio, né? A mãe mata o próprio filho, né, durante o parto ou logo após, estando em estado puerperal. Quem pratica esse delito? A mãe. A mãe mata o próprio filho. Então, se a Mariazinha matou a criança não sendo mãe, ela não responde por infanticídio, ela responde por outro delito. Então, o infanticídio também é um crime próprio. O abuso de autoridade é um crime próprio por quê? Porque se você não for autoridade, a priori, calma que lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas a priori você não comete abuso de autoridade. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, eu, Fernando, tá? Vamos imaginar, eu não sou autoridade, tá? Não sou agente público, não me encaixo em nenhuma das espécies de agente público, sou um particular. E aí eu entro na sua casa sem a sua autorização, tá? E permaneço de forma clandestina lá dentro. Beleza. Eu pergunto, eu cometo crime? Sim, sim. Ninguém pode, né, adentrar na residência, né, da pessoa, né, do morador ali, sem o seu consentimento, a não ser que seja flagrante delito, no caso de desastre, para prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. Como não se encaixa no caso concreto em nenhuma das exceções, eu estou violando um direito fundamental daquele morador. Tudo bem. E isso está previsto no Código Penal. O Código Penal estabelece o crime, né, de invasão de domicílio. Agora, cuidado, cuidado. Eu vou responder pelo Código Penal, tá? Crime de invasão de domicílio porque eu sou particular. Porque se eu sou uma autoridade, agora vamos lá, sou um policial, eu vou lá, invado a sua residência, violo ali o seu domicílio, né? Pratica a mesma conduta. No meu caso, por ser autoridade, eu não respondo pelo Código Penal. Eu respondo pela lei de abuso de autoridade. Porque eu sim sou autoridade. Todos entenderam? Então, cuidado, senhores. Abuso de autoridade é um crime próprio. Não pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Só pode ser praticado por determinadas pessoas com características que a lei exige. No caso aqui, ser agente público. E se o crime, professor, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, então? Por exemplo, homicídio. Homicídio qualquer pessoa pode praticar, não é isso? Quando o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, aí eu não chamo ele de próprio, eu chamo ele de crime comum, tá bom? Mas cuidado, né? No que tange a matéria que nós estamos estudando, que é a lei de abuso de autoridade é um crime próprio, tá ok? Beleza. Cuidado com o parágrafo 1º, porque aqui eu vou falar do elemento subjetivo. Atenção, isso aqui despenca em prova. Olha só, as condutas descritas nessa lei, as condutas que caracterizam abuso de autoridade, constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, aí aqui ele está falando do agente público, quando praticadas pelo agente público, atenção, com a finalidade específica, também chamada de dolo específico, tá? Também chamado de especial fim de agir, tá? D. Primeira opção, prejudicar outrem, prejudicar alguém, primeira opção. Ou, segunda opção, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, segunda opção. Terceira e última, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos entender isso aqui, senhores. Atenção no que eu vou te falar, isso aqui despenca em prova. Quando o legislador criou a lei de abuso de autoridade, o legislador decidiu pelo seguinte: eu só vou estar diante do crime de abuso de autoridade, não importa a conduta lá das quais a lei estabelece o que é abuso de autoridade, você incorreu, não importa, tá? Eu só vou responder pelo crime de abuso de autoridade se a minha conduta, que caracteriza o abuso de autoridade, ela for direcionada para uma dessas finalidades. Ou seja, eu estou falando do dolo, mas não é do dolo geral. O que é dolo geral? É quando eu pratico o crime com intenção, mas eu não tinha uma finalidade específica. Eu fiz por fazer.
né? Ah, fiz. Por que você matou o indivíduo? Tava sem fazer nada. Matei. Quando eu vi, eu matei. Não tem motivo, não. Matou porque quis? Sim. Então o homicídio é doloso. Mas você buscava alguma finalidade específica? Não, não tinha nenhuma finalidade específica. Esse é o que eu chamo de dolo geral. Atenção no que eu vou te falar, tá? Se o sujeito praticar a conduta que caracteriza abuso de autoridade, e ele ser um agente público, por exemplo, mas ele não, a conduta dele não for direcionada para uma dessas três situações aqui, ou seja, dolo geral, eu não estou diante do delito de abuso de autoridade. Ele pode até responder por outro crime, mas não abuso de autoridade. Porque eu não permito o dolo geral. E pior, aí sim, ó, eu não permito também a culpa. Não existe, senhores, conduta culposa que configure abuso de autoridade. Por quê? O abuso de autoridade é um crime doloso, mas é um crime doloso que com especial fim de agir. O que é isso? Você praticou o abuso de autoridade com intenção e com uma especial finalidade, especial fim de agir. Agiu, tá? Visando alcançar um objetivo que é um desses três aqui estabelecido na lei. Isso aqui, gente, especial fim de agir, dolo específico, ou também chamado de dolo específico, deixa eu ver. Às vezes cai na prova como finalidade específica, tá? Finalidade específica, dolo específico ou especial fim de agir são sinônimos, tá ok? Então cuidado, tá? A lei de abuso de autoridade, não importa a conduta, a conduta somente restará configurada, né? O crime de abuso de autoridade previsto aqui, se a conduta for direcionada para uma dessas três, tá? Intenções. A primeira é prejudicar alguém. Prejudicar outrem ou prejudicar alguém. Então vamos para os exemplos que fica mais fácil. Você lembra dos exemplos. Imagina o seguinte, Fernando, policial militar, por exemplo, tinha um relacionamento de 10 anos com a moça e a moça se apaixonou pelo filho do prefeito. O Fernando ficou revoltado com aquilo e etc. O filho do prefeito está passando na cidade ali, né, dirigindo seu veículo, o Fernando está numa blitz, Fernando para o veículo do cara. Quando vê que é o cara, ele fala assim, desce do veículo. Aí ele fala, cadê? Essa roda desse carro aí, roda aro 20, você tem autorização? Ele fala, não, isso é de fábrica do carro mesmo, é um carro esportivo e tal, beleza. Documento, tudo certinho, habilitação, tudo certinho. Fernando, cara, não vou deixar passar, é minha hora de me vingar desse cara. Vem cá, meu irmão, e essa lanterna quebrada? O cara, que lanterna quebrada? Aí ele pega um negócio e pá, quebra a lanterna do carro do cara, essa daqui, certo? Senhores, a lei me conferiu o poder de realizar uma blitz, de realizar uma abordagem, desde que fundada a suspeita, mas a lei estabelece limites. A lei não autoriza eu quebrar o retrovisor, quebrar a lanterna do carro do cara para prejudicar ele, dando multa e etc. Não é isso? Então, eu excedi? Claro, eu estou diante de uma conduta que configura abuso de autoridade. E qual foi a minha intenção nesse caso? Prejudicar alguém, prejudicar aquele indivíduo, certo? Essa é uma. Olha a segunda hipótese que eu tenho, basta uma delas. Além de prejudicar alguém, eu também posso ter abuso de autoridade se a minha conduta for dirigida para a finalidade de beneficiar a si ou terceiro. Vamos lá dar um exemplo. Imagina o seguinte. O meu irmão foi aprovado em um concurso público. São 10 vagas. Concurso público top, salário inicial 25 mil e ele está em 11º colocado. E hoje nós teremos aí a prova oral, por exemplo. E meu irmão tá triste, falou, cara, eu tô em 11º, são 10 vagas. Ninguém vai desistir, porque é um salário assim topíssimo, um concurso bem concorrido. Assim, eu acho que não vai dar bom. Aí eu, calma, cola em mim. O que eu faço? Eu sendo um policial, por exemplo, eu realizo uma blitz, né? Realizo ali uma blitz num local estratégico onde os carros, né, as pessoas que vão para esse local onde terá a prova oral terão que passar. Aí eu identifico lá um carro do cara vindo, eu olho, já tinha olhado a foto de todo mundo, quando eu olhei falei, pá, esse cara aqui é um desaprovado, esse aqui é o tal do Elmiro, que tá em 4º lugar. Aí o que eu faço? Paro o veículo dele e começo, documento, passa, habilitação, passa,
Deixa eu dar uma olhada no veículo. Desmonta o veículo todo e o tempo passando. O cara, chefe, deixa eu te falar, eu tenho uma prova agora. Tem 1 hora que eu tô aqui, né? O senhor já viu que não tem nada. Não, calma, meu irmão, tô fazendo meu trabalho, rapaz. Fica na sua. Vem cá, senhores. Esse rapaz acaba perdendo a hora da prova e ele é eliminado no concurso. Parabéns, meu irmão de 11º agora é o 10º, porque o 3º ou 4º lugar, não lembro que eu falei que é a posição do Elmiro, acabou de ser eliminado. Senhores, eu abusei da minha autoridade? Claro que sim. Com qual intuito? Beneficiar, no caso aqui, 3º, que é meu irmão, tá? Esse é o exemplo. E o 3º e último, senhores, é quando você pratica o abuso de autoridade por mero capricho, tá? Ou satisfação pessoal. O que é isso aqui? É o cara que, vou entrar na tua casa. Policial, não tem ordem judicial, não tem flagrante, não estamos diante de desastre nem para prestar socorro. Não tem autorização. O senhor não pode entrar na minha casa sem o meu consentimento, a não ser nessas hipóteses. E nenhuma delas está prevista. Eu vou lá e porro de vida e entro na tora. Ele fala, por que você está fazendo isso? Ele fala, porque eu quero, rapaz, eu sou policial, eu faço o que eu quiser, tá? Por mero capricho, por mero satisfação pessoal, eu entro na tua casa e acabou. Você está falando com polícia, rapaz, respeita. Meu amigo, não é assim, tá? Por mera satisfação, por mero capricho, faço o que eu quero, tá? Quem é você, rapaz? Eu sou agente público. Isso aqui configura abuso de autoridade. Então, senhores, por favor, não errem isso em prova, tá? O crime de abuso de autoridade, ele não exige só dolo geral, ele exige dolo específico, especial fim de agir, que a própria lei define que são ou prejudicar alguém, ou beneficiar a si ou a outrem, ou ainda, terceira e última hipótese, por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza até aqui? Fácil, fácil, ótimo, maravilha. Vamos lá. Senhores, o parágrafo 2º, ele fala o seguinte, e toma cuidado com esse aqui, ó. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos são acontecimentos, e avaliação de provas, não configura abuso de autoridade. Senhores, divergência é o quê? Eu acho uma coisa, eu vejo por uma perspectiva e você vê por outra. Então o que acontece? Os juízes, né, os operadores do direito em geral, seja juízes, seja um membro do Ministério Público, seja os advogados, seja um defensor público, não importa, tá? São seres humanos. E como seres humanos, nós temos posicionamentos diferentes. Eu interpreto a lei de uma forma, você interpreta de outra. Eu enxergo o que aconteceu, né? Eu avalio os fatos de uma forma, você pode enxergar de outra. Eu avalio uma prova ali e falo, eu acho que essa prova é ilícita. E você pode analisar e verificar, não vejo ilicitude aqui. Nós somos seres humanos, né? Se fosse para ser tudo igualzinho como matemática, era muito fácil. Cria um aplicativo, inteligência artificial aí, né? E coloca ali o caso concreto e cria aplicativos que vão julgar. Não precisa ser o juiz ser mais um ser humano, não é isso? Então cuidado, senhores, olha só. É normal, tá? Lógico, dentro de uma razoabilidade, mas é normal que haja divergência, tanto na interpretação de lei, um juiz enxerga de uma forma, outro juiz acha de outro. É normal ter a divergência na interpretação da lei, na avaliação dos fatos e também na avaliação das provas. E isso por si só não configura abuso de autoridade, tá ok? Até porque aqui, a priori, eu não vejo, né, o intuito do indivíduo de prejudicar alguém, de se beneficiar ou por mero capricho, tá ok? Então cuidado, senhores. O que a gente chama no direito de hermenêutica. Hermenêutica é o estudo hermenêutica. Assim, ó. Hermenêutica é o estudo, né, da interpretação das normas. Então eu vou estudar ali as técnicas, como eu posso interpretar uma norma, né? É só traduzir as palavras, gramatical, ou eu posso, por exemplo, buscar ali qual era a intenção do legislador ao criar essa norma. Opa, isso aqui é uma modalidade de interpretação chamada interpretação finalística, tá? Tudo isso é estudado na hermenêutica, tá? É o nome que eu dou para a ciência que estuda a interpretação da lei. Então olha que interessante, esse dispositivo da lei, né, de abuso de autoridade, que diz que a divergência na interpretação da lei, a divergência na análise, na avaliação do que aconteceu, dos fatos, ou a avaliação das provas, é ilícita ou não é ilícita,
Por si só, isso aqui não configura abuso de autoridade. Então eu estou diante da vedação ao crime de hermenêutica. O que é isso? Eu estou proibindo criminalizar a interpretação, criminalizar a hermenêutica. Crime de hermenêutica é proibido, tá? Por quê? Porque interpretar a lei de forma diferente do coleguinha dentro de uma razoabilidade, né? Interpretar ali, avaliar os fatos, avaliar as provas diferente do outro juiz, isso aqui por si só não é abuso de autoridade, tá ok? Beleza? Tranquilo, senhores. Eu gosto até de brincar com os meus alunos. O fato de você pensar diferente de mim não me torna, né? Não torna você meu inimigo. Então, assim, às vezes você tem um posicionamento, né? Você é a favor do aborto, por exemplo, eu sou contra, por exemplo. Isso não me torna inimigo seu, tá? Nós temos posicionamentos diferentes. Na verdade, a democracia nada mais é do que a convivência dos opostos, tá bom? Beleza? Maravilha, senhores. Agora, cuidado, tá? Aqui eu vou trabalhar com vocês o tema que talvez seja o mais cobrado, um dos mais cobrados em prova, tá? Sobre a lei de abuso de autoridade. Sujeitos do crime. Vamos lá, olha só. Artigo 2º da lei de abuso de autoridade fala pra gente. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Atenção, quando eu falo de sujeito ativo, eu estou falando de quem comete o crime, não é isso? Eu estou falando do infrator. A vítima, muitas vezes chamado no direito penal de ofendido, eu vou chamar de sujeito passivo. Então, sujeito ativo é quem comete o crime e sujeito passivo é a vítima, tá? Então, aqui o artigo 2º está falando de quem? De quem está cometendo abuso de autoridade. Então, olha o que ela fala. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Qualquer agente público. Lembra que eu falei da classificaçãozinha? Comecei a trabalhar ali com vocês? Agente político, agente honorífico, não é isso? O agente administrativo na condição de servidor público, o agente administrativo na condição de empregado público. Meu amigo, qualquer agente público, seja ele servidor público ou não, da administração direta, da administração pública indireta, ou fundacional, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, de qualquer um dos entes federados, seja da União, dos estados, do DF, dos municípios, inclusive dos territórios que nós não temos atualmente no Brasil, tá? Aí ele coloca, compreendendo, mas não se limitando a. Aí, ele coloca o legislador aqui, exemplos. Senhores, desnecessário, tá? Faltou técnica legislativa aqui, eu vou te falar o porquê. Se ele já mencionou que é sujeito ativo, ou seja, pode cometer o crime de abuso de autoridade qualquer agente público, bastava isso. Por quê? Porque você vai ver comigo que todos que eu vou falar aqui, eu já sei que são agentes públicos. E se eu estou falando agente público, tá? Eu poderia no máximo falar o seguinte, de qualquer um dos poderes e de qualquer uma das unidades da federação. Pronto. Não precisava fazer esse negócio todo. Senhores, agente público da administração pública direta, União, Estado, DF, município e seus respectivos órgãos. Administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresa pública. De qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário. Da União, Estado, DF, município, território, gente, não precisava. Mas, tá? Eu quero só que você entenda o seguinte. Quem é sujeito ativo no crime de abuso de autoridade? Qualquer agente público. Ponto. Faço até aqui. Só que, infelizmente, o examinador, às vezes, ele cobra isso aqui no estilo decoreba. E eu vou te ajudar a lembrar disso aqui, tá? Olha quem ele coloca como exemplo, tá? Porque ele deixa bem claro, ó, compreendendo, mas não se limitando. Então, é um rol meramente exemplificativo, tá? Primeira coisa que você vai lembrar, os poderes. Então, membros dos poderes. Aí você lembra, membro do poder legislativo, ou seja, não é servidor, né? Aqui, falando do membro, estou falando de vereadores, né? Deputados, senadores, membros do Poder Executivo, prefeitos, governadores, presidente da República, membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores,
né, e ministros de tribunais superiores. Aí, cuidado, eu falo do Ministério Público, membros do Ministério Público, porque para a parte da doutrina, o Ministério Público não se encaixa em nenhum dos três poderes. Tem doutrina que até defende que o Ministério Público é um quarto poder, né? Então, assim, membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e também os membros dos tribunais de contas, dos conselhos de contas, tá? Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Tribunal de Contas da União, não é isso? Tribunal de Contas do Estado X, beleza? Então, quem ele deu como exemplo? Membros, tá? Dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, membro do Ministério Público e membro dos Tribunais de Contas. Beleza até aqui? E também servidores públicos e militares, ou pessoas a eles equiparadas. Tá ok? Lógica não tem muito para estar colocando esse rol, já que ele já falou que sujeito ativo da abuso de autoridade é agente público. E todos esses se encaixam na condição de agente público. Beleza? Tá ótimo. Agora, cuidado, parágrafo único é interessante. Cuidado com isso, tá? Eu vou reputa-se agente público, eu vou considerar agente público para os efeitos desta lei, tá? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, gente, e ainda que sem remuneração. Tá? Seja por eleição, seja por nomeação, seja por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Exerce mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangido no caput deste artigo. Administração direta, indireta, tá? De qualquer dos poderes, de qualquer dos entes federados. Traduzindo, o que interessa aqui pra gente? Cuidado. Professor, eu fui convocado para ser mesário um diazinho, né? E eu não recebi nada para isso, sem remuneração. Sim, tudo bem, qual o problema? Eu sou agente público? Sim, você é agente público na condição de agente honorífico. É uma honra para você servir o seu país, né? E naquele momento você é agente público. Inclusive, se alguém chegar e dependendo da conduta que praticar em desfavor de você, pode estar respondendo por desacato. Porque naquele momento de mesário, você, meu amigo, você é sim autoridade, você é sim, pelo menos para efeitos dessa lei, agente público. Beleza? E aí tem o outro lado da moeda. Você, mesário, naquele momento, você pode sim estar cometendo crime de abuso de autoridade se a sua conduta se encaixar em alguma daquelas que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso aqui. Beleza? E que configuram abuso de autoridade. Tranquilo, senhores? Então o fato de ser transitório e sem remuneração não afasta a sua condição de agente público, não. Você é agente público. Para fins dessa lei, é. Beleza, senhores? Tranquilo até aqui? Maravilha. Aí, cuidado porque quando a prova vem um pouquinho pesada, eles gostam de cobrar alguns detalhes. E olha só que interessante. Você já viu comigo, então? Eu vou até apagar aqui e nós vamos montar um esqueminha aqui para você ficar esperto. Você já viu comigo, então, que as bancas gostam muito de cobrar, que o agente honorífico, mesário, jurado, etc., ele é agente público. Maravilha. Professor, jurisprudência, e o advogado da ativa? Como assim, professor? Advogado da ativa. O que é esse cara aqui? Senhores, você vai aprender comigo lá em Direito Constitucional que um dos direitos fundamentais que nós temos previsto no artigo 5º é que aquela pessoa que não tem condições financeiras, ela tem o direito de receber assistência jurídica, tá? Gratuita, tá ok? Por parte do Estado. Então, assim, pessoas, mais de 80% da população brasileira ganha salário mínimo. Então, às vezes, aquela pessoa ela não tem condição financeira de contratar um advogado, mas ela quer exercer um direito. Então, o que acontece? Como ela exerce um direito se ela não tem nem advogado e nem tem condição de pagar um? O Estado é obrigado a lhe fornecer, tá, assistência jurídica gratuita, completa, tá ok? Para você que não tem condição de arcar com os custos aí do trabalho, né, de um advogado particular, tá bom? E quem faz isso costuma ser a Defensoria Pública. O defensor público nada mais é do que um agente público que recebe pelo Estado, que paga ele ao Estado, para que ele advogue, né, para pessoas necessitadas. Então a pessoa necessitada não vai pagar nada para o defensor público. Ele recebe um salário, né, um subsídio ali, todos, né, os meses que é pago pelo Estado. O Estado paga para você, tá bom? O problema é que não são todos os estados, tá, que têm defensoria pública.
É isso mesmo. Ou então, às vezes, eu até tenho, mas eu não tenho nenhum defensor público ali disponível e etc. O que, que pode acontecer? O juiz, tá, da causa, ele pode nomear um advogado particular para que esse advogado particular venha exercer essa função de defensor público, venha advogar para aquela pessoa que não tem condição de pagar, né, o advogado particular. Tá, professor, mas e esse advogado vai trabalhar de graça? Não, ele vai receber pelo Estado, tá ok? Ele vai receber os honorários dele pelo Estado. Ganha muito pouquinho, viu, gente? Muito pouquinho mesmo. Não vale muito a pena não, mas tá previsto, tá? Aí olha só que interessante. Esse advogado da ativa, que é esse advogado que foi nomeado pelo juiz para advogar para uma pessoa necessitada diante da ausência da defensoria pública, esse advogado da ativa, quando ele está atuando ali, ele é sim, para efeitos penais, considerado agente público. Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Agora, cuidado. Cuidado com o que eu vou te falar agora. Por outro lado, eu tenho uma galerinha que eu falo que não é que essa pessoa está exercendo a função pública. Essa pessoa está exercendo o que a gente chama de munus público. Um munus público. O que é isso aqui, professor? Essa pessoa está exercendo um dever público, vamos colocar assim. E aí eu vou lhe dar exemplos e você já vai colocar na sua cabeça, tá? Antes de eu explicar cada um deles, beleza? Eu quero que você já coloque na sua cabeça que esses aqui, diferentemente do advogado da ativa, diferentemente do agente honorífico, esse aqui, para fins penais, ele não é considerado agente público. Então, ele não comete, pelo menos sozinho, abuso de autoridade em hipótese alguma. Sozinho jamais consegue praticar crime de abuso de autoridade, uma vez que o crime de abuso de autoridade é um crime próprio. Não é isso? Beleza. Quem eu vou reconhecer aqui como pessoas que exercem munus público? Vamos lá. Você já ouviu falar num cara chamado tutor, que a gente chama de tutor? Você já ouviu falar no tal do curador? Você já ouviu falar no tal do depositário judicial? Você já ouviu falar no tal do administrador judicial? Você já ouviu falar num cara chamado inventariante? Então vamos lá. É bem simplesinho isso aqui, tá? Vamos lá. Tutor. O tutor é aquela pessoa que vai representar os interesses, ele cuida e representa os interesses, né? Responde pelo menor de 18 anos, diante da ausência dos seus pais. Então, por exemplo, vamos lá. Mariazinha, tá? Filha única, 12 anos, foi passear com os pais, fazer uma viagem para Caldas Novas. Infelizmente, uma tragédia, o carro colidiu com um caminhão, os pais morreram na hora e Mariazinha foi a única sobrevivente. Mariazinha, filha única, os pais, filhos únicos também, então ela não tem nenhum tio, nenhuma tia, tá? Os avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe, também já faleceram, traduzindo, Mariazinha não tem mais ninguém da família dela, tá? Viva, né? Mariazinha não tem ninguém. E agora? Eu, Fernando, muito amigo do pai ali de Mariazinha, né? Me proponho ali, etc. E o juiz me nomeia ali como tutor, né? Fala, olha, você vai ficar responsável por Mariazinha. O pai dela era servidor, então ela vai receber a pensão e etc. Só que ela tem 12 anos, ela não tem como administrar dinheiro e etc. Ela é incapaz ainda, né? Para exercer atos da vida civil. Você vai ser responsável por ela. E aí eu vou administrar, né, esses valores que é direito dela, que é em relação à pensão ali, né, do pai, né, que ela faz jus. Tenho que prestar contas para o Ministério Público, tem um bocado de burocraciazinha aqui, tá? Mas o tutor é esse. O tutor é aquele indivíduo que representa, né, menores de idade na ausência, tá, dos pais. E o curador? Cuidado. O curador, ele também vai representar o incapaz, só que aqui ele vai representar, não é alguém que é menor de 18 anos, ele vai representar alguém que é doente, alguém que por alguma enfermidade, né, ou doença ali, mental, por exemplo, não tem capacidade, né, de decidir, de praticar atos da vida civil. Então, por exemplo, eu tenho ali o Mário, que tem 30 anos de idade, mas ele é um deficiente mental, né? O Joãozinho que vive em estado vegetativo, não é isso? Tetraplégico, etc. O curador é aquele que vai representar os interesses, só que não do menor de idade como tutor, mas sim de alguém que tem alguma doença e que, em decorrência dela, não consegue exercer
os atos da vida civil, tá ok? Esse é o curador. Cura vem de quê? Cura, né? Vou te curar. Cura vem de doença, tá bom? Aí não é menoridade, é doença, tá? Beleza. Depositário judicial. Quem é esse cara? É aquele cara que o juiz se depara com uma situação onde dois irmãos estão brigando por um bem. Fala, não, é meu, o outro fala, não, é meu, papai deixou pra mim, tarará, beleza. O juiz vai ter que ter tempo para decidir, vai ter que analisar os fatos, para ver quem realmente tem direito de ter, né, a propriedade daquele bem. Só que até então, ninguém vai ficar com o bem. O que o juiz faz? Tira da mão dos dois, igual criança, tira da mão dos dois e dá para alguém cuidar. Esse cara que vai ficar responsável por cuidar desse bem até o momento, não pode vender, não pode deixar estragar, né? Essa pessoa que vai ficar responsável por esse bem, até que o juiz decida qual dos dois tem razão, né? Esse cara eu chamo de depositário judicial, beleza? Maravilha. Quem é o tal do administrador judicial? Imagine que eu estou diante de uma empresa que está em processo de falência. Não tem mais como recuperar, ferrou, tá? Quebrou. Senhores, ela está deixando muitas dívidas, inclusive dívidas trabalhistas. Eu não posso deixar, muitas vezes, o proprietário, né, o dono da empresa, ficar na administração aqui desses bens, né? Porque senão ele vai torrar tudo, né? E vai vender tudo a preço de banana, vai mandar o dinheiro para fora, vai botar o nome de laranja, para tentar o quê? Recuperar o máximo de dinheiro que ele perdeu naquele negócio e que se dane fornecedor, que se dane tributo, que se dane aí dívida trabalhista. Para evitar que ele olhe só para o próprio umbigo, tente diminuir o prejuízo dele e deixe todo mundo na mão, o juiz afasta esse indivíduo e nomeia um administrador judicial. Esse administrador judicial, ele vai fazer o levantamento do que tem ali que dá para vender, vai fazer o levantamento das dívidas, ele vai fazer o levantamento das dívidas trabalhistas, né, que tem prioridade de pagamento, e aí ele vai fazer tudo isso aqui visando, né, proteger o restinho que sobra ali daquela empresa para tentar diminuir o prejuízo das pessoas, seja fornecedor, trabalhadores, etc. Beleza? Tá. O inventariante é aquela pessoa que fica responsável pelo inventário, tá? Morreu papai e mamãe, é só pegar os bens e já ir vendendo? Não, eu preciso fazer um inventário, eu preciso levantar os bens que são herança, que são objeto da herança e fazer a partilha. Isso eu faço através de um procedimento chamado inventário, tá? E a pessoa que fica responsável por esse inventário, apresentar ali quais bens tem, etc., eu chamo de inventariante. Senhores, isso aqui, por que eu gosto de explicar, tá? Porque eu não quero que o aluno decore. Ele fala assim, tutor não é agente público. Sim, tá certo. Tutor, curador, depositário judicial, administrador judicial, inventariante, esses daqui, tá? Eles não são considerados agentes públicos para fins da lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Aí o aluno não sabe o que é tutor. Não, agora você sabe, tá bom? Você não vai decorar, você vai aprender. Beleza? Maravilha, senhores. Agora, por favor, deixa eu ver, já falei disso aqui. Agora, por favor, tá? Pra gente finalizar essa partezinha aqui, eu vou trabalhar o que eu acho que mais cai em prova sobre a lei de abuso de autoridade. Você aprendeu comigo que abuso de autoridade é um crime próprio. Traduzindo, não é qualquer pessoa que consegue praticar esse delito. Porque a lei exige uma especial qualidade do sujeito ativo. Beleza? Qual? Ser autoridade. E quem é autoridade para fins legais aqui? Quem está na condição de agente público. Não importa a espécie. Não é isso que você aprendeu comigo? Maravilha. Então, com isso, eu já posso te trazer a primeira regra. E não confunda ela. Os alunos confundem demais isso. Sozinho, tá? Sozinho, jamais, nunca, é impossível que o particular, quem é o particular? Quem não é agente público, que o particular cometa crime de abuso de autoridade. Professor, mas peraí, tem um professor que falou pra mim que tem como particular responder por crime de abuso de autoridade. Ei, olha o que eu falei de novo. Eu não falei isso, eu falei que sozinho, o particular, ele não comete abuso de autoridade. Não tem como. Por quê? Porque ele não é agente público. Se ele não é agente público, ele não é autoridade. Não é isso? Autoridade não é teu primo que é milionário, não. Tá? Pra lei, ele só é rico, ele não tem autoridade. Correto? Tanto é que o teu primo pode ter o dinheiro que for. Ele não consegue parar um veículo, mandar abordar
as pessoas que estão ali dentro fazer a busca pessoal. Não consegue, porque por mais dinheiro que ele não tem atribuição para isso. Um policial já consegue dentro dos limites legais. Então, cuidado. O particular, como ele não é agente público, por sua vez ele não é autoridade, ele não tem como abusar da autoridade. Certo? Fácil até aqui. Sozinho, não há exceção. Sozinho, jamais, nunca o particular comete abuso de autoridade. Agora, olha a segunda regra. E essa daqui você tem que tomar cuidado. Porém, eu tenho uma situação em que é possível sim que o particular cometa abuso de autoridade e responda pelo crime de abuso de autoridade sendo particular, ou seja, sem ser agente público, sem ser autoridade. Ué, pessoal, como? Quando o particular comete o crime junto com quem? Com o agente público, sabendo da condição dele, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, dou esse exemplo em sala de aula. Eu, Fernando, não sou autoridade, não sou agente público, né? Não quis saber de estudar, meu negócio era só curtir festa e etc. Encontro com um grande amigo, né, de infância, na pracinha, e eu falo, pô, cara, tá sumido, tal, pô, tem anos que eu não te vejo, irmão, sumiu. Ele fala, não, cara, tava parado aí, estudando, mas graças a Deus deu tudo certo, agora eu tô voltando pra rua porque eu consegui almejar aí o cargo que eu desejava. Uai, passou no concurso? Passei, foi aprovado, sou policial civil. Pô, cara, que massa, quer dizer que tu é policial agora? Eu sou policial, meu irmão, graças a Deus. Tá andando armado? Eu falei, aqui, meu irmão, tô andando armado, né? Cara, meu irmão, que massa, aquele negócio todo, tá? De repente, quem passa na pracinha? Filipinho. Quem era Filipinho? Era um moleque da escola que batia nesses dois aqui, mas era com força, né? Não podia ver os dois que ele tomava boné, batia, comia o lanche. Eu olho o Filipinho falando, falei, olha aí, irmão, lembra daquele moleque folgado ali, ó, que batia na gente, que ele era mais forte? Aí o colega fala, não lembro, velho, o bicho era folgado, né? Falei, moço, chegou nossa hora, parceiro. Aí o cara, o policial amigo dele falou, mas chegou nossa hora o quê? Moço, tu é polícia, rapaz. Aí ele fala assim, nós estamos canados, né, armados. O cara fala, é nós, é? Ah, tá bom. O cara cai na pilha, o policial, a gente cai na pilha, fala, é mesmo, né? Fala, é lógico, meu irmão, tu é polícia, tu vai deixar? Uai, vamos cobrar pisada. Vamos lá então, beleza. Vai os dois bonitão lá em direção a Filipinho. Que é policial civil, já grita, bora, meu irmão, polícia, bota a mão na cabeça. Quando ele bota a mão na cabeça, eu já venho dando bicudo na perna. Pô, tá surdo, rapaz. Abre as pernas, respeita a polícia, né? Aquele negócio todo. Gente, você concorda comigo que não tenho dúvidas sobre o rapaz que é policial civil? Ele cometeu aqui abuso de autoridade. Beleza, tranquilo. A questão é o quê? Eu que não sou autoridade, pratiquei a conduta junto com o colega aqui, que ele sim é agente público, ele sim é autoridade, tá? Eu que pratiquei junto com ele, sabendo da condição dele de agente público. Eu também respondo, tá? Eu também respondo pelo crime de abuso de autoridade, mesmo não sendo autoridade, mesmo não sendo agente público. Beleza? Calma. Olha só. Em suma, o particular, se ele estiver sozinho, nunca, jamais, ele consegue cometer abuso de autoridade. Agora, se o particular estiver em concurso de pessoas, esse é o nome que a gente utiliza, tá? Concurso de pessoas é quando eu tenho mais de uma pessoa ligada ali praticando o delito, tá? Se o particular junto, ou seja, em concurso de pessoas com agente público, com alguém que é agente público, tá? Sabendo dessa condição dele, praticar a conduta caracterizadora ali do abuso de autoridade, ambos vão responder, tanto o agente público como também o particular, pelo crime de abuso de autoridade, mesmo levando em consideração que o particular não é agente público, tá ok? É uma exceção aqui. Até aqui você consegue entender, certo? O problema é o aluno conseguir justificar tecnicamente isso aqui, porque a literalidade ela é confusa da lei e o aluno ele se perde todo. Tá? Na verdade, eu vou te ser sincero, você pode perguntar aí pro seu primo, pro seu irmão, para algum parente seu que é advogado, já formado, com AB, etc. Ele sabe da regra, mas ele não consegue jogar isso aqui para dentro da norma técnica. Ele tem dificuldade. Grande parte dos advogados tem. Então, olha só, eu vou te ensinar, tá? Eu vou te ensinar. Que aqui nós vamos trabalhar de forma aprofundada e completa.
Olha só o artigo 30. Eu vou ler ele. É ele que traz a regra que permite que o particular, desde que em concurso de pessoas com o agente público, responda por crime de abuso de autoridade, mesmo não sendo agente público. É o artigo 30 que justifica isso. O problema é que, eu vou ler ele e você não vai entender nada. Quer ver? Olha só. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E aí? Só, peraí, pô. Isso aqui não justificou nada, não entendi nada. Eu entendi que se o particular praticar a conduta de abuso de autoridade junto com o agente público, sabendo que ele é agente público, os dois respondem por abuso de autoridade. Eu entendi. Mas você falar pra mim que esse artigo 30, isso aqui que você acabou de ler, justificou o que você me ensinou? Concordo não. Calma, para isso você precisa traduzir o dispositivo e eu vou te ensinar, tá bom? Você vai aprender isso aqui agora. Presta atenção. Só que eu preciso que você foque aqui comigo, beleza? Para de mexer no celular, para com tudo, só olha aqui. Vamos por partes. Vem cá. Primeira coisa, não se comunicam. O que é isso aqui? Não se comunicam? Mas o que é comunicar? Comunicar aqui, para efeitos do artigo 30, significa que eu pego uma característica, ou eu pego um motivo, por exemplo, que é relacionado a uma pessoa e eu acabo comunicando para outra. Por quê? Porque ambas praticaram o mesmo delito. Calma, calma. Comunicar significa, esse indivíduo aqui, ele é agente público, ele é concursado. Vamos colocar assim, tá? Vamos colocar que ele é concursado, ele é um servidor público efetivo. Ele é agente público, beleza. Ele é agente público. E eu? Aquele meu colega era policial civil. E eu? Eu não sou agente público. Eu não sou agente público. Esse meu amigo, vamos fingir que ele tem um motivo dele. Ah, eu agredi aquele indivíduo porque ele mexeu comigo na escola. O motivo desse outro aqui pode ser diferente. Pode ser diferente. Certo? Então vou dar um exemplo. Vamos fingir que naquele exemplo que eu dei lá, eu chamei o meu colega policial civil para abusar ali do poder, agredir ali o Filipinho, que me batia na escola, porque ele me agredia. Mas ele nunca agrediu meu amigo, não. Só que o meu amigo, ele foi lá pra quê? Pra mostrar poder. Falou, não, eu vou lá, porque agora eu sou polícia mesmo, eu vou meter a mão, né? Ele foi pro mero quê? Por mera satisfação pessoal. Vamos colocar assim, mera satisfação pessoal. Vou bater. Ele é valentão, vou mostrar que o valentão é polícia. Ele foi lá e decidiu, tá? Agredir. E esse aqui, o motivo era diferente. Esse aqui foi por quê? Vingança. Beleza. Senhores, o que eu quero que você entenda? Motivo, né? Características pessoais, o nome já fala, são pessoais. Cada um tem a sua. Se cada um tem a sua, o meu motivo não passa para você. A minha característica, em regra, não passa para você. Se o meu motivo, pelo simples fato de a gente ter praticado o crime junto, não passa para você porque cada um tem o seu, se o fato de eu ser agente público, isso não passa para você só porque nós cometemos um crime juntos, porque vem cá, se eu, agente público, cometeu o crime junto com você, automaticamente você virou agente público? Não, não é isso? Então o que acontece? Essas características, né, os motivos, não é isso? Isso aqui, se é algo pessoal, em regra, não se comunica, não passa de uma pessoa para outra. Por quê? Porque cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas características e o fato da gente praticar o crime junto não passa uma coisa para o outro. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Lembra do caso da Susana von Richthofen? A Susana von Richthofen matou os pais junto com o namorado e o cunhado, os irmãos Cravinhos, né? A Susana von Richthofen, ela tinha os motivos dela. Os irmãos Cravinhos tinham os motivos deles. O namorado cedeu ali ao pedido da namorada, apaixonado, foi lá e decidiu participar do crime que ela pediu. Ela tinha um motivo diferente, tá? Ela era filha deles. Eles não. Eu lhe pergunto, isso é levado em consideração no julgamento? Claro que sim. Tanto é que a Susana foi condenada a 39 anos e o Daniel a 38. Porque eu levo em consideração que ela era filha. Eles não. Então a situação dela é um pouco mais complicada. Então, senhores, características, motivos, né, são algo pessoais.
são situações, são circunstâncias pessoais, não é isso? Condições pessoais, tá? E em regra não se comunica, não passa para o coleguinha que praticou o crime com você só pelo fato de ter praticado o crime com você. Até que você entendeu? Olha que massa, segue raciocínio comigo. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. O que seriam as circunstâncias? Tá? Atenção, olha só. Circunstâncias e condições, tá? De caráter pessoal. O que seria isso aqui? Senhores, as condições são as características, são os atributos, características que você tem, tá? Ser agente público é uma característica. Circunstâncias são os motivos, né? Os motivos, o porquê que você praticou esse delito. Senhores, circunstâncias está relacionado a motivos, condições está relacionado a características. Então, olha só que legal. Não se comunica, não passa do coleguinha para o outro os seus motivos, as suas características pessoais. Sim, é só porque praticamos o crime juntos. Não se comunicam. Essa é a grande regra. Agora, cuidado. Salvo, eu vou te apresentar agora uma exceção. Eu vou te apresentar uma exceção onde, mesmo a circunstância, né, mesmo a condição, ou seja, mesmo que o motivo e a atribuição seja algo pessoal, aqui, excepcionalmente, vai se comunicar. O que é meu vai passar para o coleguinha. Cuidado, é exceção. Salvo quando? Quando elementares, quando essa circunstância ou condição for elementar do crime. Calma, o que é elementar do crime? Atenção. O que te lembra a palavra elementar? Cuidado, elementar tem sinônimo aqui pra gente de algo que é necessário. Rapaz, é elementar que você estude para ser aprovado em concurso público. É elementar que você fique até o final dessa aula para aprender esse conteúdo. É necessário. Elementar é necessário. Aí ele está falando elementar do crime. Ué, como assim, professor? Olha que interessante. O crime, né? Todo crime eu tenho o quê? Eu tenho a descrição de uma conduta. Eu descrevo uma conduta e falo, isso aqui é um ilícito penal. Se você praticar, a pena é isso aqui. Reclusão de 10 a 20 anos, reclusão de 12 a 30 e blá blá blá. Vai depender do delito. Mas você concorda comigo que o crime, ele é uma descrição? Eu tenho a descrição de uma conduta, tá? Proibida pela legislação penal. Então vamos lá, vamos para os exemplos. Homicídio. Se você for olhar o homicídio, lá está escrito matar alguém. Só que cuidado, quando eu falo alguém, aqui no homicídio, alguém, tá? É pessoa, ser humano. Se você matar um cachorro, não é homicídio. Você responde por crime ambiental, mas não homicídio. Porque homicídio é matar alguém. Alguém, né? É sinônimo de ser humano, pessoa. Beleza. Olha que interessante. Tá, professor, mas o que é elementar do crime que eu não entendi até agora? Elementar não é algo necessário? Então, elementar do crime é aquele dado que está ali descrito no crime, que se eu tirar, o crime desaparece. Eu posso configurar outro crime ou posso não configurar nada, mas aquele crime ali desaparece. Não tem como. Vou te dar um exemplo. O homicídio não é matar alguém? Vamos analisar se esse termo alguém é elementar, é necessário para ter o crime, é elementar do crime, é necessário para ter o homicídio. Retiro alguém. Alguém não é pessoa? Retiro alguém. Te pergunto, matar por si só é homicídio? Não. Quer ver? Matei uma barata. Isso é homicídio? Não, senhores. Mataram uma barata, mataram uma formiga, mataram um cachorro. Não é crime de homicídio. Se for um cachorro, configura outro crime, crime ambiental. Se for uma barata, não configura nada. Então, senhores, cuidado. Alguém é elementar, porque ao retirar aquele dado, retirar aquela situação ali do delito, o delito desapareceu. Ou configurou outro delito, mas aquele não. Quando eu retiro aquele dado e o delito continua presente, aí significa que aquela circunstância ou aquela condição, ela não é elementar. Porque se eu retirar, continua ali. Deixa eu te dar um exemplo. Fernando
foi lá e matou o Joãozinho. Eu fui denunciado ali por homicídio qualificado por motivo fútil. Fútil. Vamos analisar fútil. Eu lhe pergunto. Beleza. Ali o juiz entendeu que não. O jurado, por exemplo, entendeu que não. Fernando matou mesmo o Joãozinho, mas não foi fútil não. O cara mexeu, passou a mão na esposa dele, grávida, ele ficou louco. Não, fútil não. Te pergunto, vamos analisar se fútil é elementar do crime de homicídio? Retira o fútil. Continua tendo homicídio? Continua, cuidado. A futilidade é uma qualificadora só. Tirou o fútil, eu continuo tendo homicídio porque eu matei alguém. Você matou alguém, só não foi por motivo fútil. Mas matou. Eu continuo respondendo pelo quê? Pelo homicídio. Só que não mais qualificado, pelo menos pelo motivo fútil. Então futilidade aqui, quando eu retirei, não fez desaparecer o crime de homicídio. Significa que futilidade não é elementar, não é necessário para configurar o crime. Você entendeu agora? Fácil. Aí olha que interessante, vamos traduzir. Olha que massa. Presta atenção. Agora vou juntar o quebra-cabeça. Olha o que o artigo 30 está falando. Em regra, não se comunicam, em regra, não passa do coleguinha para o outro as circunstâncias, né? Motivos e as condições, que são características pessoais, né? Em regra, não passa do coleguinha A para o B, pelo simples fato de juntos terem praticado um crime, as circunstâncias e as condições pessoais. Porque o motivo desse é dele. A característica dele de ser policial é dele, certo? Agora, essa é a regra. O problema é que abuso de autoridade vai aplicar exceção. Quer ver? Salvo, olha a exceção. Salvo quando essa circunstância ou essa condição, ela é elementar daquele crime. E eu lhe pergunto, ser agente público é elementar do crime de abuso de autoridade? É, porque se você não é agente público, não é abuso de autoridade. Pode configurar outro crime, abuso de autoridade não. Abuso de autoridade não é um crime próprio? Sim. E quem comete? Agente público. Ser agente público, o fato daquele colega lá ser policial civil, ser agente público, é elementar para ter o abuso de autoridade. Nós dois não praticamos juntos? Sim. Apesar da condição de ser agente público, ser pessoal do meu coleguinha, apesar disso, como ser agente público é uma elementar, é um dado, é uma condição necessária para ter o crime de abuso de autoridade, ao praticar junto com ele, essa condição pessoal, por ser elementar, se comunica para o meu coleguinha e ele vai responder por abuso de autoridade como se fosse agente público também. Ele não é, mas é como se fosse, porque se comunicou. E só se comunicou essa condição pessoal ou circunstância, porque essa condição pessoal e circunstância, naquele caso concreto, é elementar, é fundamental para ter o crime praticado aqui, que no caso foi abuso de autoridade. Todos entenderam? Senhores, esse é um dos dispositivos mais difíceis de explicar, tá? Os alunos têm uma dificuldade absurda, porque eu preciso montar um quebra-cabeça e depois montar tudo. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aqui no comentário pra mim, por favor. E se você entendeu, também deixa, tá? Deixa aqui no comentário, porque eu preciso sentir de vocês, tá? Porque se tive 10 comentários que não entendeu, eu vou marcar uma aula só pra falar disso aqui. Apesar que a gente vai trabalhar isso aqui em direito penal, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu queria sentir aí se ficou bacana mesmo a explicação e você realmente entendeu o porquê. Professor, na hora da prova, eu preciso saber disso? Depende. A maioria das questões, ela vai te cobrar ali a situação mesmo, tá? Vai te contar um caso concreto. Fernando, particular, não é agente público, encontrou seu amigo Felipe, que é agente público, policial civil, e juntos decidiram praticar ali agressões contra Felipinho, tá? O sujeito se identificou como policial e praticou o ato. Beleza. Aqui, aí a pergunta vai só te perguntar o seguinte: ambos respondem por abuso de autoridade? Você vai colocar sim, ambos respondem por abuso de autoridade.
Correto? Aqui você conseguiria matar a questão só lembrando do exemplo. Tudo bem. Só que se eu tiver uma redação, por exemplo, uma prova discursiva, uma prova oral, você vai ter que justificar tecnicamente isso. E numa redação, meu irmão, se você colocar a justificativa aqui, no embasamento jurídico, meu irmão, a sua redação, a nota vai lá para cima, porque você demonstra conteúdo, você demonstra conhecimento. Olha a diferença, você e do seu concorrente que está estudando. Seu concorrente vai colocar lá, ó. Inclusive no delito de abuso de autoridade, que é um crime próprio, né, que só pode ser praticado por agente público, o particular, se praticar junto com agente público, responde também por abuso. Tá bom, bacana a resposta. Beleza. Agora olha você. Inclusive, o sujeito particular que praticar o delito junto com o agente público, tendo conhecimento dessa condição dele, responderá também pelo crime de abuso de autoridade, mesmo não sendo autoridade. Olha a diferença. Uma vez que, apesar da característica agente público ser pessoal e não se comunicar, neste caso iremos aplicar a exceção pelo simples fato de que a condição pessoal do agente constitui uma elementar do crime de abuso de autoridade. E conforme o artigo 30, deve-se comunicar entre os coautores. Meu amigo, é outra pegada. É outra pegada. Você não decorou exemplo, você aprendeu conteúdo. Beleza? Tranquilo até aqui? Senhores, eu encerro por aqui, tá? Nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar aí... no nosso próximo encontro, vamos trabalhar aí a ação penal, tá? Para não ficar muito longo. O próximo bloco vai ser menorzinho, tá ok? Depois a gente vem com mais uma partezinha aí, trabalhando até o artigo 8º, que é o que mais cai em prova, e depois a gente só vai trabalhar os delitos, tá ok? Aguardo você no nosso próximo encontro, espero que você tenha gostado e não deixe de comentar aqui. Um grande abraço.